E aí, meu povo, muito bem-vindos a mais um Na Mesa, edição conferência. E hoje, aqui na mesa, trouxe meu querido amigo Flavinho. Uma salva de palmas para Flavinho. Obrigado. Pastor Flavinho, irmão querido. Pastor hoje titular da Lagoinha lá em Belo Horizonte. Recebeu essa responsabilidade nobre de cuidar dessa igreja, enfim, tão referencial para o Brasil, para BH, e certamente um desafio muito grande. E, enfim, a gente é amigo já há tempo. O Flavinho já teve a experiência da plantação da igreja na Savassi, outras igrejas lá em próprio Belo Horizonte. E o desafio hoje é de participar ali junto com o André e tudo mais, pensando a Lagoinha de forma global e tudo mais. Então a gente vai falar um pouco sobre plantação de igreja e tudo mais, mas daí um bom dia, uma boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse podcast. Amém. Privilégio estar aqui mais uma vez, nessa igreja linda, poder compartilhar um pouquinho daquilo que a gente tem vivido como igreja, a gente que ama a igreja, essa realidade. Rever também os amigos, né? Lipão, Brunão. Bruno não tanto, né? Bruno um pouco à parte, né? Mas sempre bom estreitar os laços, né? Mas muito bom, obrigado pelo convite mais uma vez. Estar aqui na conferência e nessa mesa. Aliás, o Flavinho, a primeira vez que você veio na conferência foi em que ano? Foi 2017, acho. Foi lá no Rapaz. Square Garden lá. Foi na conferência Essence. Enfim, mas foi bem marcante para a igreja, foi bem pontual, eu lembro, aquele tempo. Enfim, uma história longa. Verdade. E também meu querido irmão, querido Bruno, plantador, pastor regional lá em São Paulo, plantador da Onda Moca, Paulista, agora plantando Guarulhos, Campinas, Alphaville está começando aí a nascer. Enfim, toda essa bagagem aí de ministério e tudo mais. Itajaí, né? Itajaí, é verdade. Então dá um oi pra galera. Oi. E vamos lá, vamos começar mais um Na Mesa. Roda a vinheta que a gente já está começando. É isso aí, vamos lá. Para começar, Flavinho, conta um pouco aí sobre a tua trajetória ministerial. Você teve uma experiência de conversão em outra denominação, veio para a Lagoinha. Como que foi esse trajeto até a Lagoinha? Bom, vamos lá. Então, eu sou de uma família não cristã, né? Primeira que se converte é minha mãe, depois a minha irmã vai junto, né? Também não tinha muita opção, mas ela teve uma experiência com Deus. E depois o meu irmão mais velho, somos uma família de 4 irmãos, 3 homens, eu sou o mais novo e minha irmã. E certamente a conversão deles teve tudo a ver com a minha, né? Porque o testemunho de vida deles como cristão dentro de casa fez toda a diferença na minha vida, né? E aí eu tento fugir dessa realidade, apesar de já ver o Senhor se revelando a mim. Tento fugir, tento fazer algumas coisas, né, de outra religião, né, como católico, como fiz crisma, tentei fugir um pouco, mas a vida deles me aproximou até mesmo daquela realidade que eu vivia, mas quando foi com... E você tinha preconceito, assim, da igreja evangélica nesse tempo? Eu não era um preconceito, mas eu não admitia que eles falassem que eu precisava me converter. Entendi. Eu gostava deles lá, não tinha um problema com eles. Eu não feria eles, eu não enfim, falava que era errado eles participarem ou que a religião evangélica fazia mal, enfim, não. Mas também não deixava eles se colocar num lugar de superioridade. De fato, não são, mas como religião, enfim, né? Mas durou pouco. Com os 17 anos eu tive uma experiência com Deus mesmo. Foi muito forte, onde eu estava me ingressando na universidade. Eu faço aniversário no início do ano, janeiro. Então eu prestei vestibular no final do ano. Então já estava praticamente com 18, mas foi ali. Minha conversão foi ali. Mas que eu me batizei, já tinha 18 anos. Foi no inicinho, acho que abril, eu me batizei. Passei todo aquele processo de curso, enfim, né?
E aí eu comecei com muita intensidade, né? Eu me converti numa igreja com pequenos grupos, então logo fui cuidado através de um. Com 6 meses de conversão, eu estava me tornando um, né? Foi uma exceção, não era nem algo muito comum da igreja. Mas eu comecei a pregar na faculdade, eu comecei a falar do amor de Jesus para os amigos. E aí foi muito forte eles irem na minha casa, eu ter um tempo com eles e fui acompanhado, lógico. Mas fato é que cresceu muito esse trabalho. E com 1 ano de conversão eu já estava na liderança do pastor, né, da juventude na época, dos jovens e tudo. E, enfim, né? E aí logo assumi também jovens com 1 ano e pouco de igreja. Assumi os jovens. O pastor tinha saído de uma visão e estava reformulando a visão da igreja. E na época eu já liderava, supervisionava alguns pequenos grupos. E tinha uma voz na juventude e me tornei ali o líder de jovens, né? E foi quando, com 21 anos, eu estava no 7º período, indo para o 8º. Aí Deus me chama ao ministério mesmo, assim. Uma experiência muito forte. Eu não queria ser pastor. Não fugia, mas também não queria. Estava fazendo faculdade, trabalhava para pagar a faculdade, fazia os estágios que precisava, queria ser um empresário. O primeiro curso, além de teologia, que eu fiz foi educação física. Então, né, queria ser um empresário mais no ramo fitness, alguma coisa do tipo. Mas já liderava, supervisionava uma média de 50 pequenos grupos. Legal. E cuidava dos jovens, uma média de 500 jovens, 400, 500 jovens. Enfim, quando eu tive uma experiência com Deus, numa madrugada, eu comecei a sentir muitas dores no abdômen, né? Eu fui para a sala da minha casa e estava eu e Deus assim, e eu chorava de dor e eu sabia que havia algo ali. E foi quando eu perguntei para Deus ali: Senhor, que dor é essa? E ele falou comigo assim. Eu ouvi a voz dele dentro daquela sala. Era uma sala de portas fechadas. E ele disse: são como dores de parto, pois hoje eu te chamo a gerar filhos. Falei: Senhor, eu não estou entendendo. E ele disse: filho, eu te chamo hoje ao ministério pastoral. Eu falei: Senhor, eu nunca forcei porta, eu nunca me preocupei com título, eu nunca pedi para fazer um momento de ofertório na igreja. Já prego para os jovens, mas é muito natural. E ele disse: não, deixa aqui com a sua liderança eu falo. E dito e feito, no outro dia, o pastor me chama e disse: olha, Deus me deu uma direção, eu quero muito você em tempo integral, quero consagrar você ao ministério. Uau. E foi uma experiência única, assim. Com muita sabedoria, meu primeiro pastor, ele me permitiu fazer o 8º período da faculdade, já trabalhando na igreja. Eu larguei ali, na época, o trabalho. Já não precisava mais fazer estágio, porque eu já tinha feito, graças a Deus, desde o início do curso. E então eu fui para o ministério em tempo integral e logo eu me formei e aí eu fiquei, né? Fiquei nessa igreja por 9 anos, quando o Senhor realmente direcionou para que eu estivesse servindo em Lagoinha. Fui convidado pelo pastor Paulo César, que é um dos nossos pastores. Hoje ele é o presidente da Ordem de Pastores da Lagoinha, ele que cuida dos pastores. É um pastor. Estruturalmente, né? Vamos lá. Ele é o pastor da Ordem de Pastores, então os regionais estão abaixo dele, é isso? Não, toda a parte de cuidado e discipulado vem da Ordem. Entendi. A convenção cuida das igrejas. Entendi. A Ordem cuida dos pastores. Então, tem uma situação em determinada igreja, né? Tem a Ordem, debaixo da Ordem tem a ouvidoria. Então, se tem um membro que tem uma situação, ele pode entrar em contato. Então, a Ordem, junto com essa ouvidoria, vai ouvir ambas as partes para, enfim, para trazer uma direção, para tratar, se for o caso. Então, a convenção, ela cuida de tudo que é estrutural, tudo que é a igreja, patrimonial, né? Enfim, a visão.
mas a ordem de pastores, que aí passa todos os exames pastorais, todo o cadastro pastoral, toda a bancada para se tornar um pastor, todo o exame ali, tudo passa Pela ordem. Entendi. Não é só uma dúvida estrutural. E aí, enfim, chego na Lagoinha, já também muito intenso. Eu sempre fui muito envolvido em tudo, né? Muito submisso a uma visão. E eu acredito muito nisso, numa submissão a uma visão. Você é do cara que veste a camisa. Visto a camisa, eu sou daqueles assim, você não precisa de concordar com tudo, mas aquilo que você concorda tem que ser maior do que o que você discorda, né? Boa. E aquilo que você discorda não pode ser moral. Eu jamais estaria em um lugar imoral, né? Posso discordar de uma forma de pensar a igreja, faria diferente, você pode ter uma visão, eu faria, mas como... E eu sou muito assim, o que Deus tem para mim? Por que eu estou aqui? O que Deus me chamou para fazer? Então, se eu não estou no seu lugar, é porque não é para mim aí, é para mim fazer o que Ele me chamou para fazer. Então, se Ele chamou você para essa função... Eu não tenho o direito, eu posso, se eu tivesse, faria diferente, mas não sou eu. Né? Mas isso é uma lição, acho que muito preciosa, é muito né? importante. Porque, enfim, naturalmente tem muita gente que está assistindo aqui, por exemplo, que tem ambição ministerial, né? O desejo de ser pastor, seja lá em qual denominação essa pessoa tiver. E um dos desafios que eu percebo nos nossos dias, acho que pelo individualismo filosófico, existencialista, enfim, que daí é uma outra coisa, mas também por essa mania de independência que existe no meio evangélico, as pessoas parecem que têm muita dificuldade de perceber que existe uma hierarquia e se eu, de alguma forma, quero usufruir de uma plataforma que já foi criada, já foi estabelecida e assim por diante, eu preciso me submeter a essa plataforma, eu preciso me submeter a isso e dançar a dança dessa plataforma. Claro. Obviamente, como você falou e bem disse, né? Não se tratando de discordâncias morais e nem, eu diria, teológicas profundas, né? Mas se tratando de funcionamento, de uma eclesiologia, de uma praxeologia da igreja, enfim, deve-se haver essa submissão. Né? O que você pensa, Bruno? Você quis falar e eu te interrompi. Não. Eu acho que isso é um assunto muito importante quando a gente trata da liderança da igreja, da estrutura da igreja, né? Entender que existem assuntos que devem haver, são assuntos primários, que não podem haver discordâncias, e que existem assuntos secundários, né? Que podem, e existe total liberdade de você ter divergências que não vão afetar a cultura da igreja, o DNA da igreja, a teologia da igreja, né? Que por muitas vezes tornamos assuntos secundários primários. E os assuntos primários tornamos secundários, né? E a gente percebe como a nossa geração, principalmente, ela é afetada por isso. Por exemplo, princípios de civilidade. Você tem que abrir mão de gostos pessoais para você viver em sociedade. Então, se tratando de hierarquia, é o mesmo princípio. Você precisa abrir mão, né, de gostos pessoais, né, em prol de algo maior do que você. E a igreja é algo maior do que eu. Não é sobre o que eu gosto, do jeito que eu quero, mas é sobre aquilo que Deus está fazendo através da minha comunidade, da Onda Dura, da Lagoinha. Né? Isso é fruto de uma liderança muito imatura hoje, né? Porque para você conseguir lidar com isso, precisa ter uma maturidade do líder e do liderado. Isso. Para ele saber ouvir uma discordância e de você também saber falar, saber externar se houver, assim, uma discordância, né? E fruto de vaidade, cara. O que eu percebo hoje é uma liderança muito, muito vaidosa dos seus desejos, assim. Parece que há um plano de cargo e trabalho, né? Então, assim, eu quero chegar aqui. Enquanto eu não chegar nesse lugar, a ponto de eu ter isso, de eu ter conquistado isso, de eu morar nesse lugar, de eu ter esse carro, de fazer... Mas você não se satisfaz, você não contenta com o seu chamado, para que Deus chamou. Né? Eu tenho dito muito para os pastores, né? Hoje
em Belo Horizonte. Eu sou regional apenas de Belo Horizonte, porque É isso que eu ia perguntar, como que está essa estrutura tua, né? Como Lagoinha tudo começou, hoje as quase 700 igrejas a partir de Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte, Grande Belo Horizonte e Minas são 3 regionais. Então, eu só cuido de Belo Horizonte, que são 69 igrejas. Só na cidade só de Belo dentro Horizonte. da Contorno, ali. Nossa. Né? E aí tem um regional da Grande Belo Horizonte, que são cidades tipo que Betim, fazem, né? Betim, Contagem. Vespasiano, Contagem, que estão ali, são mais 50 igrejas. E tem um regional Minas, que são aquelas que não fazem divisa com Belo Horizonte e estão aí em tantos municípios de Belo Horizonte. São mais 100 e poucas igrejas em Minas, né? Então, eu tenho dito muito assim, né? Porque quando você amplia uma visão, é uma igreja, mas que funciona em vários lugares, você começa a lidar com essa vaidade pastoral, você começa a lidar com essa independência que você disse. Eu tenho dito muito, né? Até estou escrevendo um livro sobre integridade pastoral. Que legal. Eu falo muito disso, assim, um dos capítulos sobre o lugar mais seguro de um pastor é na santificação. Não tem... o ministério ele é o lugar mais inseguro. Eu estou aqui conversando com vocês, sou pastor de uma grande igreja, coordeno várias famílias pastorais, tenho uma responsabilidade no ministério, né? Mas se a minha esposa hoje vê uma mensagem minha chamando uma outra mulher de linda, acabou tudo. Entendi. Acabou o pastoreio local, acabou o cargo, acabou o encargo, acabou tudo. É o lugar mais inseguro, né? Então, a segurança de um pastor não está no documento, não está no estatuto, não está no... não, cara, a sua segurança se você tem um pastor auxiliar aqui que trabalha, um cara chamado, um cara que cuida do povo, um cara que submete... Você jamais vai pensar em mandar esse cara embora. Verdade. Você só vai querer honrar. Toda vez que você lida com esse cara, fala, cara, eu quero dar uma oferta para esse cara. Total. Cara, eu quero pagar as férias desse cara. Eu quero... Meu Deus, cara, o cara... Enfim, dedicado, zeloso. Dedicado. Então, assim... mas o cara, ele não está preocupado com isso, em viver. Eu sempre digo, cara, tira tudo de mim. Tira a Lagoinha, tira a estrutura que eu tenho para fazer 5 cultos no domingo, tira um convite para estar numa conferência como essa, tira tudo. E me dá uma pessoa sentada no meio-fio para pastorear e discipular. Vale tudo. Se eu não saber lidar, me contentar com isso, eu não estou apto ao ministério. Porque o que eu preciso? O que é a igreja para mim? A igreja, para mim, ela é só uma plataforma. Quando eu digo só, não é diminuindo, não. Eu digo, o que ela é? Ela é uma plataforma, somente. Ela é uma plataforma que acreditou no que você disse para ela sobre o que Deus te chamou. É como se eu virasse para a Lagoinha um dia e falasse assim, pastor Márcio, Deus me chamou para o ministério. E o pastor Márcio disse, olha... Tenho te observado e acredito que Deus te chamou ao ministério. Então vem, tem aqui o povo, tem aqui sala, tem aqui estrutura, tem aqui, pode usar tudo. E para te ajudar ainda, a gente vai te dar uma ajuda de custo para você colocar em prática o que Deus te chamou. Não foi ele que me chamou, não foi o pastor Márcio que me chamou, não foi o pastor André que me chamou. Então, na soberania de Deus... aprrouve o Senhor me plantar em um lugar. Ele poderia ter me plantado aqui, eu poderia ter nascido em Joinville, eu poderia estar aqui na Onda, que é uma igreja que a gente ama, que a gente acredita, poderia estar em outro lugar, como vocês também. Não, na soberania de Deus, Deus me plantou ali, debaixo de uma visão. Mas, então, a forma de eu olhar a igreja é sempre com olhos de muita gratidão, cara. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia ter sido empresário, eu poderia... está em outra realidade de vida, mas Deus me chamou, eu entendi, é suficiente, a minha conversão é verdadeira, Deus se revelou a mim, os meus olhos ficaram fitados à obra da cruz, e Deus me chamou ao ministério depois dessa revelação de salvação, dessa obra de salvação, sim. Então, cara, a igreja, ela acreditou no que eu disse sobre o que Deus me falou,
Então, o pessoal fala assim, mas, cara, você ama demais a igreja, assim. Não é sobre amar, ainda que a gente ama, né? Mas é sobre valorizar o que ela fez comigo, cara. É sobre gratidão, né? O que seria do meu casamento se não fosse a igreja? O que seria dos meus filhos? Né? Ontem eu estava na conferência, na igreja, os meus filhos lá, e meu filho vem todo sedento. Falei, cara, se não fosse a igreja, meu filho não... Né? O discipulado meu para com ele é insuficiente, ele precisa do corpo, ele precisa de ver o amigo sendo cheio do Espírito Santo, ele precisa ouvir do evangelho de outra pessoa, ele precisa saber lidar com as diferenças, né? com pessoas diferentes, enfim, né? Com jeitos diferentes do dele. Então, é esse olhar que eu tenho sobre a igreja, sobre o chamado. Mas acho que você toca num assunto, cara, muito valioso e precioso para mim também. Porque, como você, enfim, conheço a igreja, não sou acrítico a ela, tenho críticas a respeito da igreja como um todo, mas, ao mesmo tempo, eu sou um entusiasta e uma pessoa que acredita na igreja. É isso aí. Acredita na igreja... tanto pelos benefícios daquilo que a minha história demonstra, o quanto a igreja me abençoou, minha família, minha casa, meus amigos, etc. Como também, principalmente, eu diria, por causa da palavra, que me demonstra de maneira muito clara que Deus não tem um outro plano até que ele venha, que não a igreja. Exatamente. Total. A missão, né, começa na igreja e termina na igreja. Aquilo que Deus quer fazer no mundo é através da comunidade dos santos que necessariamente se torna um CNPJ e assim por diante, mas que é muito mais espiritual do que um CNPJ. E que desemboca no fim na igreja, né? Porque é os santos que são treinados, capacitados, enviados para cumprir a obra do ministério e que depois vão trazer os filhos, os pais, os amigos para a igreja para, de igual forma, esse ciclo continuar, né, de salvação e transformação. E, naturalmente, né, você inserido em uma grande igreja local, que é a Lagoinha BH, uma igreja com uma história enorme, né? Inclusive, diga-se de passagem, que antecede o pastor Márcio, e depois veio Márcio e toda uma história. Márcio Valadão foi quantos anos pastor na Lagoinha? 50 anos. Foi no ano, né? Foi no jubileu dele, e fez em julho. Que fez a transição. Não, e aí em dezembro ele passa o cajado. 50 anos na mesma igreja. É muito legal isso, né, cara? E aí, enfim, depois você assumindo a Lagoinha e Belo Horizonte, e, né, toda essa rede que se tornou a Lagoinha hoje, com perto de 700 igrejas esparramadas aí pelo mundo afora. E certamente, como eu, você se depara com muitas coisas dentro da igreja que, triste. Sim, não queria ver, ou não queria que isso existisse no meio do povo de Deus. Mas a pergunta que eu quero te fazer e aonde eu quero chegar é o quê? Como que você continua nutrindo, sabe, o amor, a paixão pela igreja, pela obra de Deus, pela expansão da igreja e tudo mais? Sim. Cara, existem várias formas que são fundamentais para mim, para o meu coração, para me lidar com o que eu lido, fazer o que eu faço e ter convicções como eu tenho. Certamente existe uma inegociável, que é a espiritualidade, a vida com Deus, a vida de devoção, de piedade, de entrega, de busca. Isso é inegociável. Aí é a raiz de tudo. Quanto mais eu oro, mais eu amo a minha esposa, mais eu sei lidar com as diferenças, mais eu respeito o próximo, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu conheço a palavra, mais, enfim. Primeiro fundamento, né? Segundo, é cuidar da minha família. Eu tenho provas disso, de que uma família falou.
um marido, esposa e filhos, dentro de um contexto saudável, familiar, está diretamente ligado ao seu olhar no ministério. Total. Então, o meu olhar, a minha forma de trabalho, a minha forma de conduzir uma igreja, quando eu saio de casa, sabendo que tem uma esposa feliz que está comigo, eu com equilíbrio, eu tendo a convicção de que eu não estou trocando a família pela instituição, isso me dá muita força para que eu continue. Né? Outra forma assim, que é muito para o meu coração é eu saber respeitar a escola de cada um. Por exemplo, o Lipão tem uma escola diferente da minha. Eu tô na onda dura hoje, pregando. Eu tô aqui para servir os meus irmãos, ponto, com a palavra. E eu sei que o Lipão, eu sei que essa igreja tem uma escola. Pode ser, não sei. Aos meus olhos hoje, tudo que eu vejo é maravilhoso. Mas se eu tivesse aqui, talvez teria coisas que eu falava, cara, não concordo, até talvez teologicamente, não sei. Né? Mas eu sei entender que a forma do Lipão trabalhar é pela escola que ele teve, pela história dele, pelo que ele acredita, e está tudo bem. Um dia um pastor, eu tento me lembrar quem me contou isso, e eu não me lembro, mas ele me disse, eu trago isso. É como se você estivesse em campo, né? Não sei, talvez foi até você. Mas o que não pode é sair de campo. Sim. Teologicamente falando, né? Então, eu consigo lidar com um cara diferente de mim, desde que ele esteja em campo, desde que ele não esteja ferindo as escrituras, desde que não exista nada imoral, desde que... Né? Porque se está em campo, é uma questão de ajustes, é uma questão de mesa, né? E aí vai muito da convicção que você tem. Por exemplo, eu entendi hoje o meu papel dentro da Lagoinha. Eu entendi o meu papel hoje ao lado do pastor André. Qual é a minha parte, né? Dentro qual é a minha corpo? parte? Ele que é diferente de mim, tem pensamentos diferentes de mim, tem uma história diferente de mim, tem uma escola diferente de mim, né? Mas eu entendi o meu papel de servir ao lado dele. Cara, mas acho que você, nessa fala, além, obviamente, de estar exemplificando um texto bíblico, né, que é o texto do corpo de Cristo, que é formado por diferentes partes, você está existencializando essa realidade, que é o que eu percebo que, por vezes, dentro do contexto da igreja, algumas pessoas acabam batendo a cabeça. Sim. Com essa coisa do quê? De entender que o outro é diferente justamente porque eu preciso que ele seja diferente. Porque a gente precisa se complementar. Total. A gente não pode competir um com o outro. E, por exemplo, quando eu olho para a estrutura da Lagoinha, eu percebo muito isso. Percebo as diferenças e, de certa maneira, os dons diferentes um do outro, que, em certas perspectivas, você pode até pensar que são concorrentes, mas quando há um propósito unificado, eles são complementares. Total. Né? Porque você ajuda, você coopera. Existe um ponto aí muito interessante, que é o seguinte: o que eu percebo hoje? Você tem um pastor de influência. Você, em relação ao Bruno, você é o pastor. Você tem os seus pastores regionais, pastores de campos, pastores, enfim. Pessoas que você lidera diretamente. Há isso é perceptível. Pastores auxiliares, eles almejam querer ser como o pastor líder. E ele tem um foco. Então, imagina se eu quisesse ser o pastor André. Cantar, pregar, viajar, um ministério apostólico absurdo, de uma visão extraordinária. Fazer reels. Por que eu até vejo um pouco da minha história dentro da Lagoinha? Porque eu nunca quis ser. Eu sempre quis somar, eu sempre quis acrescentar. Para o pastor André,
ele me trata como um irmão mais novo. Para mim, ele é meu pastor. Ponto. Eu gero as minhas expectativas. Pode ter momentos de relacionamento que é relacionamento de irmão. Mas no momento, a grande parte é relacionamento de pastor auxiliar com o pastor líder. E eu não quero, por exemplo, no tempo que eu não tinha assumido a igreja, eu estava substituindo o pastor Márcio. Pandemia, um senhor não poderia pregar, enfim, e eu estava lá. Eu estava lá para quê? Eu estava cuidando do time dele, apontando para ele, óbvio que para Jesus, apontando, estou dizendo na prática, apontando para o meu líder, para a visão do meu líder, estava pregando quando ele não poderia pregar e estava cuidando do povo. Se no outro dia ele quisesse assumir, eu estava fazendo só uma ponte. Por quê? Porque esse era o meu papel naquele momento. Esse era o meu papel. Certo. Eu não queria ser o pastor Márcio, eu não queria assumir a Lagoinha. Eu não tinha intenção de assumir a matriz. Eu não trabalhei 3 anos, 20, 21 e 22, de uma forma mais direta. Óbvio que eu estou lá há mais anos, com esse objetivo. Não, cara. Qual que era o meu papel ali? O meu papel ali era ter um púlpito forte, era pregar o evangelho, respeitando o legado da história dele, era cuidar do time dele. Por quê? Porque era um time que trabalhava na igreja. Lagoinha Matriz hoje tem 50 pastores integrais, só pastores. São quase 300 pessoas que fazem parte do staff. E eu tenho que cuidar desse time, trazer palavra, trazer discipulado, encorajamento, né? E alimentar a igreja no púlpito, cuidar dela, visitar, enfim, era o meu papel. No final de 2022, quando nem ele mesmo sabia, porque Deus falou com ele no púlpito sobre a transição, e eu recebo, mudou ali o que Deus quer de mim a partir de agora. Agora eu já não tratava mais igreja com o pastor Márcio. Ele passou a igreja no domingo, eu fui ter com ele de novo na terça. Nossa. Na terça. Esse foi um episódio icônico da igreja brasileira, diga-se de passagem. E na terça, eu fiz 2 perguntas para ele e um pedido. Eu vou na casa dele, ele me recebe no escritório, eu disse, pastor, ok, 2 perguntas. Eu chorando, eu perguntei, pastor, Deus falou com o senhor, falou o quê? E ele me falou o que Deus falou. Falou no sábado, em uma parte, de que, filho, já deu. Ele foi pregar. Quando foi no domingo, ele pregando, ele pôs o pé no retorno e Deus falou, filho, é hoje, e é ele. E ele, muito sensível à voz de Deus, imediatamente, que a Bíblia conta, fala, eu queria que ninguém fosse embora hoje, que eu tenho um comunicado. E ele disse, ponto. Tá bom, pastor, Deus falou que sou eu, por que eu? Sim. Aí eu ouvi da boca dele, por quê? Ok, Deus pode falar, poderia ser qualquer pessoa que estava dentro da igreja, sim, mas existe uma história, o quê? Por que eu? Eu quero ouvir do Senhor. E ele me constrangeu ali, coisas que eu jamais lembrava de 2012, 2013, de experiências que ele teve comigo, de testes que ele não fez, vamos dizer assim, por querer, mas que ele percebeu a aprovação como líder, como discipulador e tudo. E aí, o último pedido, e eu chorando, falei, agora eu queria que você orasse com imposição de mãos. Eu me ajoelhei, porque lá ele passou o microfone, né? Ele é muito prático e tal. Não ia ter aquela celebração oficial no domingo seguinte. Né? No domingo seguinte, o pastor André, a família, conseguiram dele fazer, achou importante. Mas para ele, aquele momento ali já tinha passado, né? Eu não tinha que tratar de igreja com o pastor Márcio. Agora eu tratava de igreja com o André. Pastor André vem na segunda-feira dos Estados Unidos para cá. Quando eu saio da casa do pastor Márcio, a primeira ligação, pastor, o senhor chegou? Está onde? Estou aqui no administrativo. O senhor tem um tempo para mim? Claro, vem para cá. Tira todo mundo da sala e aí eu vou conversar de igreja. Ok, assumir a matriz. O que é a matriz? O que eu tenho de autonomia? O que eu posso? O que eu não posso? Meu Deus, cara. E aí era uma nova estação. Ali eu tinha que discernir de Deus. Então, para não estender muito, o que eu estou querendo dizer? Você pega pastores auxiliares, você fala assim, meu Deus, é igual. Quer ser igual. E tudo que um pastor auxiliar
um pastor sênior precisa não é de liderados iguais, mas que somam. Não só no âmbito ministerial, você tem dos 5 ministérios, alguém mais evangelista, outro mais pastor, outro mais profético, enfim, mais profeta. Não, mas falo de aquele que está te auxiliando aqui. Ele está vendo a sua ausência em alguma área. Ele está suprindo ou ele está... Não, se ele não está fazendo, eu não vou fazer não, cara. A gente que tem líderes acima, eu tenho que discernir em Deus. Óbvio que primeiro o que ele tem para mim, mas uma vez ouvindo, aquilo que eu somo com você, aquilo que eu acrescento para a igreja, para o reino, né? Porque tem uma visão. Todos nós estamos diante de uma visão, né? Toda igreja, toda denominação, enfim. Muito bom. Então eu acredito muito nisso também. Maravilha, bom demais. E Flavinho, o tema da conferência desse ano da Onda Dura é por todo mundo. Acho que é uma forma de comunicarmos para a nossa igreja, eu diria, um tempo de redespertamento a respeito do ministério da plantação de igreja, da expansão do reino de Deus pela terra e assim por diante. Como você encara, ou quais são os desafios, inclusive internos dentro da Lagoinha, que certamente você trata, a respeito da plantação de igreja? Como a igreja pode ser eficaz na plantação de novas igrejas? Cara, falar sobre plantação de igreja é sempre muito bom, apesar de que eu acho que não existe uma receita. Não existe. Acho que uma coisa importante é um pastor, líder de uma igreja, entender essa responsabilidade. Porque cada um multiplica o que tem, multiplica segundo a sua espécie. Você é pastor de igreja, você tem que multiplicar a igreja. Não existe isso, né? Eu nesses últimos 9 anos, por exemplo, da própria Lagoinha Savassi, foram plantadas 5 igrejas. 3 em Belo Horizonte, 1 em 7 Lagoas, e ali plantamos algumas igrejas. Plantei algumas no interior de São Paulo, plantei algumas em outras nações, participei diretamente, né? Não existe uma receita, mas um pastor local, ele precisa entender isso como chamamento. Eu não tenho a opção. Isso se desdobra em ações que alguns não têm. Por exemplo, eu tenho um Bruno, um pastor comigo. Ele é fundamental para o meu trabalho. Mas eu estou vendo que se eu segurar o Bruno mais um pouco, não vai ser bom para ele. Eu estou impedindo e nem para o reino. Né? Então, não pode ter vaidade de um pastor local no envio. Óbvio que com estratégia, com sabedoria. Né? O que Deus está te falando, Bruno? Cara, eu tenho esse sonho. Vamos sonhar, vamos orar por isso, claro. Mas eu também não posso ser uma pedra no ministério que Deus tem para o Bruno por causa do meu. Então, a igreja é o maior celeiro de plantadores de igreja. Não acredito em igreja que nasça senão de outra igreja. Não acredito mesmo. Vai, faz de qualquer jeito, um cara avulso, sem estar ligado à igreja, sem ser discipulado, sem ter um líder. Não acredito nisso. Não acredito. Então, os melhores plantadores de igreja são os nossos melhores líderes. Isso é um ponto. Né? Enfim. E quando se começa, né, quando se planta uma igreja, tem os desafios na plantação de uma igreja, ele é em todo lugar. Por exemplo, hoje a gente vê, eu olho para a vida do pastor Márcio, por exemplo, e a forma dele plantar a igreja é segundo a escola que ele teve. Pegar um ônibus, quinta-feira, em Belo Horizonte,
sem oferta nenhuma, do bolso, ir para Martinho Campos, andar não sei quantas horas de ônibus para estar no meio de um lugar extremamente religioso e pregar o evangelho de porta em porta e falar do amor de Jesus e começar a juntar pessoas e conseguir comprar um lote e fazer o fundamento da igreja. E quando acordar no outro dia, a igreja católica tinha jogado entulho nos tubulões todos. É a escola dele. Então, na perspectiva do pastor Márcio, não existe privilégio maior, mesmo que o cara passe dificuldades. Hoje, a forma de um jovem plantar a igreja, mas o que eu vou ter? Quanto eu vou receber? Qual é o meu orçamento? Qual é o meu orçamento? Qual autonomia eu tenho? Né? E segundo a escola que a gente teve, a gente também está fazendo. A gente quer dar uma honra maior a um plantador, a gente sabe o desafio, a gente quer que ele tenha condição de colocar o filho numa boa escola. A gente quer e não tem problema, desde que não perca esse coração aqui, de privilégio. Não tem problema. E aí o fruto disso é discipulado, é onde eu quero chegar. Que para mim o maior êxito de uma plantação de igreja precisa começar a partir do discipulado, do acompanhamento, de você discernir junto com o plantador o que há no coração, o que Deus está falando, se a esposa está de acordo, se os filhos, se a família é uma família pastoral, se é, se não é, enfim, né? E aí o resto, para mim, são desafios práticos da plantação de igreja. Por exemplo, nós trabalhamos, começa um pequeno grupo e vai crescendo, e do pequeno grupo se aluga um lugar maior até ir para um lugar definitivo, e os irmãos ali estão somando esforços. É óbvio que tudo está debaixo de uma regional, né? Hoje, cada regional ele tem um recurso para ajudar numa plantação, né? Cada igreja devolve parte para a instituição e para a regional, para se plantar outras igrejas, ou seja, a minha igreja, Lagoinha Matriz, ela sabe que uma porcentagem significativa dela é para a plantação de igreja dentro da regional que eu pastoreio. Ela sabe disso. Então, se torna o trabalho mais leve, a igreja já pensa, já está no DNA, na estrutura dela, a plantação de igreja, né? E aí você vai trabalhar aspectos práticos, que é uma boa formação, né? Que é um DNA, o tempo, discernir, é tempo de plantar, não é. Às vezes, até mesmo de recuar, dar 2 passos para trás, fechar um trabalho, voltar para um pequeno grupo, para depois dar 3 para frente. E saber, é normal, as pessoas erram, até nós erramos também, né? Saber lidar, cara, achei que não era, achei que esse cara era um cara, né, legal, pronto, na verdade não era, maquiou demais, me enganei, né? Recua, volta, isso aí é desde que... mundo é mundo, desde que igreja é igreja, né? Eu penso um pouco assim a plantação. É legal isso, porque de fato acho que faz parte, tem até fundamento bíblico essa ideia de que existem igrejas que tentaremos plantar que não vão ter êxito. Sim. Jesus deixou isso evidente no envio dos seus discípulos, né? Dizendo, olha, vá à cidade, procure uma casa de paz, se te receber, entre ali, como que te oferecer, não cobre nada, porque o trabalhador digne seu salário, então a responsabilidade é deles de manter esse trabalho que está começando ali, enfim. Mas, em contrapartida, se porventura eles não te receberem, sacuda a poeira dos seus pés e partiu para a próxima. Claro. O que Jesus está dizendo é interessante porque é um conceito. Inclusive, tem um livro chamado Startup Enxuta, que, na verdade, ele está baseado nesse conceito do que você faz tentativas pequenas para testar se aquilo faz sentido ou não faz, se dá certo ou não dá. E se não der certo, o prejuízo, a dificuldade, ela é menor. Né? Você descarta e parte para a próxima, né? Um mal menor. E eu acho que isso é bem importante, porque eu digo por mim, um dos erros que eu tenho na minha liderança a respeito da plantação de igreja
é, de certa forma, em ser longânimo demais, entende? Não que a longanimidade não seja uma virtude, mas o que eu cheguei à conclusão em diversas experiências é que Deus não queria fazer aquilo que eu queria fazer. Sim. E eu estava tentando convencer Deus de abençoar o que eu queria que Ele abençoasse, não o que Ele queria abençoar. Né? E eu acho que como pastores, né, a gente precisa ter esse desapego, né, de olhar para algo e ser muito honesto e falar, não Isso deu. é um grande desafio, cara, porque a tomada de decisão, ela lida, por mais que é um mal menor, por mais que o quanto antes vai ferir menos ou vai gerar menos estrago, né? Traumas, né? Porque todo recuo tem algum tipo de trauma, fica. E tá tudo bem, a forma de Deus trabalhar também. Pro Lipão chegar onde chegou hoje, ele teve que quebrar a cabeça mesmo. Teve plantações, teve pessoas, teve feridas, teve traições, e tá tudo bem. Essa é a escola de Deus com a gente, com a igreja. Sim. E tá tudo bem. Eu sou muito tranquilo. Eu sempre, quando chega alguém e fala, pastor, Deus me direcionou. Às vezes não é plantação de igreja. Eu estou indo para os Estados Unidos, eu estou indo para tal país, né? Deus direcionou eu, meu esposo, a gente, por trabalho, a gente vai para o Canadá, vai para não sei na onde, ok. Né? Mas se der errado, volta. Tá tudo bem. Né? E volta com a mesma porta, com o mesmo coração, tá tudo bem, né? Mas a gente lida muito com a vaidade, nesse caso de plantação pastoral, porque tudo aquilo que colocou na nossa mão a gente tem como nosso, né? Aí você tá numa visão, mas a igreja é minha. É a minha, esse é um a ponto. minha. É aí que eu volto lá na minha fala, o cara coloca a segurança nele. A segurança dele no papel. É porque ele é um presidente de um estatuto de igreja, é porque o povo é dele, é porque aquilo ali que ele fez, o apego dele ter pegado ali a tinta e passado. O cara não consegue entender, né, que é para muito além disso. Muito além disso, que olhando de cima existe algo muito mais glorioso para acontecer. Né? Existe, ok, fica o aprendizado, mas não consegue. Aí que tem muito rompimento. Sim. Né? O cara vira a placa, o cara sai. Quando o cara é mais aberto, o cara pelo menos te entrega a chave da igreja e fala assim, ok, manda um outro pastor. Mais aberto, o cara é mais ético. Mais ético, né? Mas a maioria das vezes não, é meu, né? Eu já lidei com isso, eu já vi pessoas lidando com isso, né? Mas não consegue. O cara não tem argumento suficiente, mas ele não abre mão porque ele entende que é dele. Ali é a aposentadoria dele. Sim, ali ele não consegue lidar. Até mesmo cara, se eu precisar trabalhar fora, se eu precisar mudar minha realidade de sustento, eu vou mudar. É nobre tanto quanto. Né? Se tirar, ok, cara, aconteceu. Eu não vou... aí que volta também um pouco do que a gente já disse. O que está no coração do meu líder, cara? Diante de um diálogo. E você vai me falar. Que Deus está te falando? Qual o argumento? Qual o fundamento bíblico para a decisão que você está tomando? E vamos chegar num acordo. Agora, você é o líder. Se Deus colocou você aí, Deus colocou você aí para direcionar. Mas, em grande parte, a liderança não entende. É isso. A gente poderia ficar conversando aqui. Muito. Enfim, a igreja é assunto bom, né? Dá pra ir longe, né? Vai Bom ter que demais. encerrar a conversa. Então, bom demais estar junto com vocês, conversando sobre esse assunto tão pertinente por todo mundo, plantação de igreja. Pega aí as ideias, insights que você recebeu, pensa, reflita. Pega esse podcast, envia para o teu pastor, amigo que está no ministério. Creio que vai ser muito abençoador para ele, tá bom? Bom demais estar junto, Flavinho. Obrigado. Muito Tua bom. casa, sempre bem-vindo aqui. Tamo junto. Deus abençoe, gente. Tchau, tchau.